Seja muito bem-vinda e bem-vindo a mais um programa Diálogos da Gerovida. Nesse 28º episódio, o tema é envelhecimento ativo. Mas o que é ser ativo? Para falar sobre isso, eu estou aqui com a minha querida Juliana. Vou apresentar a Juliana para vocês e depois, como sempre, vamos direto ao assunto. Juliana Martins Pinto, fisioterapeuta, doutora em gerontologia pela Unicamp, e foi lá que nós nos conhecemos, titulada em gerontologia pela SBGG, atua como docente e pesquisadora nas áreas de envelhecimento e saúde pública no Departamento de Fisioterapia da Universidade Federal do Triângulo Mineiro e é integrante do Laboratório de Fisioterapia e Saúde Coletiva. Juliana, seja muito bem-vinda ao nosso programa de Diálogos da Gerovida e vamos direto ao assunto. Juliana, a minha primeira questão para você é assim, em 2005, durante meu doutorado, eu usei a política de envelhecimento ativo da Organização Mundial de Saúde, mas explica para nós um pouquinho o que é ser ativo. Olá a todos, muito prazer falar com vocês hoje. Muito obrigada, Wanda. É um prazer enorme estar com ela aqui hoje. Vamos falar de envelhecimento ativo, o que é ser ativo, que são conceitos que a gente ouve bastante, tanto para quem estuda o envelhecimento, como na mídia, né? A gente sempre está ouvindo isso. E é importante a gente ressaltar algumas coisas em relação à política, que vem sendo revista, vem sendo reformulada e tem contribuído bastante para a gente ampliar a nossa visão sobre o envelhecimento e também para que a sociedade se prepare para o envelhecimento. Né? Então, um pouquinho sobre essa política, ela vem de uma demanda, né, que é justamente a conquista da longevidade. Então, as pessoas envelhecem, né? Hoje as pessoas envelhecem, que é um privilégio, nós envelheceremos, se tudo der certo, e vivem mais anos. E surge aí um problema, uma demanda para que esses anos vividos a mais sejam com qualidade de vida. Então, o ponto central de ser ativo, né, o objetivo maior é manter e promover qualidade de vida até o final da vida. E a política vem para isso. E esse é um marco importante, né? Histórico, político, para a pesquisa, para a sociedade, porque hoje muitos municípios, né, muitas cidades têm olhado para essa política, né, têm discutido e têm colocado algumas coisas em prática. E outra coisa importante sobre a política é que ela compartilha a responsabilidade, ela quebra aquele paradigma de que só o indivíduo é responsável pela sua saúde, pelo seu estado de vida. Então, existe aí uma tentativa de mobilizar toda a sociedade para promover o envelhecimento ativo com qualidade. Isso foi um avanço importante, porque tem resultado em algumas ações que têm crescido hoje no Brasil, em várias cidades, em vários estados. E aí a pergunta é o que é ser ativo, né? E isso é importante a gente falar, porque no dia a dia, né, assim, a lógica, o conceito de ser ativo, a gente logo pensa em atividade física, ser fisicamente ativo. E assim, não é só ser fisicamente ativo, mas assim, ter um nível de atividade que seja adequado às recomendações para a prevenção de doenças cardiovasculares e de outras doenças. Porém, a política ela é muito mais ampla, ela é muito mais abrangente do que simplesmente ser ativo fisicamente, sim, né? Sim. Então, muda um pouquinho o nosso conceito sobre a atividade, o ser ativo de uma forma mais global, mais abrangente. Inclusive, a política ela é construída em cima de alguns pilares. Isso, os 4 pilares, que eram 3, né? E ela foi revista, agora são 4. E um deles é a saúde,
Só para a gente ter uma ideia do quão importante, quão amplo é isso, né? Um deles é a saúde, e dentro da saúde, a atividade física é só um dos aspectos. Então, é importante a gente conversar sobre isso um pouquinho, né, Wanda? Então, ser ativo pela política envolve os 4 pilares, que é saúde, educação, que é aprendizagem ao longo da vida, participação e segurança. E aí Então, são esses 4. Você falou sobre a questão da atividade física. De fato, né, quando as pessoas pensam em ser ativo, já logo associa a atividade física. Então, dentro dessa política, dentro desses 4 pilares que você citou, quais seriam essas formas? Então, tem os pilares, mas como desenvolver? Quais são essas formas de se manter ativo? Isso. Sim. Para ser ativo, é preciso ter acesso à saúde, ter acesso à vacinação, medicamentos, no domínio da saúde, né? Vamos pensar no pilar da saúde. O ser ativo depende de ter acesso a tudo isso, ter locais adequados para praticar atividade física, com segurança, tá? Ter condições de ter acesso à alimentação saudável, né? Comprar alimentos, e que esses alimentos sejam acessíveis, acessar informações de saúde, né? O que eu posso fazer para melhorar a minha saúde, como essas informações estão sendo veiculadas, disponibilizadas. Então, tudo isso está contido no domínio da saúde, né? E é importante para que a pessoa consiga ser ativa. Então, ser ativo no quesito saúde seria ter acesso, poder cuidar da própria saúde, poder exercer o autocuidado, né? Isso envolve tanto o indivíduo como a sociedade, né? A família, a comunidade, os serviços que são oferecidos. Então, quanto à saúde, seria isso. E, além disso, nos outros pilares, né, como nós comentamos, é o acesso à educação, a possibilidade de continuar aprendendo, de continuar desenvolvendo habilidades, desenvolvendo seu potencial, talentos, enfim, competências, né? Essa possibilidade, essas oportunidades precisam ser oferecidas para que o idoso tenha essa chance de optar, tenha oportunidades para desenvolver isso. A segurança diz respeito principalmente às vulnerabilidades, né? Então, a segurança relacionada ao trabalho, à renda, a garantia de uma moradia digna, segura, né? Todo esse cuidado que é uma questão de proteção social e que é responsabilidade, assim, grande parte do poder público, né? De instituições, que às vezes foge um pouco da alçada do próprio indivíduo que está vulnerável, né? E a participação, e aí que é interessante, porque a participação também é algo muito amplo, e essa participação não é só participar de atividades, lazer, recreação, é uma participação que envolve o engajamento na comunidade, engajamento em iniciativas, em ações, participar de decisões, participar de formulação de políticas, de tudo que envolve a vida de todo cidadão, né? Então, essas oportunidades precisam ser criadas e estar à disposição das pessoas, de todos, para que a gente se mantenha ativo à medida que a gente envelhece. E você falando em tudo isso, nós percebemos o quão amplo é essa questão da política, a questão realmente de você pensar no envelhecimento ativo. E quais são os fatores, então, que contribuem para esse envelhecimento ativo, né? Ou, por exemplo, assim, como você fala dessa questão da sociedade, da política, dos órgãos governamentais, até da família. Como conseguir isso, né? Como um cidadão, ou até como a questão das cidades, dos governos,
poderem proporcionar isso? Então, que fatores estariam contribuindo para que isso aconteça? Esse é bastante complexo, Sim, né? sim. Porque são muitos fatores e nós temos muitos desafios, né? Não só para o envelhecimento, mas para vários aspectos relacionados à vida em sociedade, né? Ao nosso exercício de cidadania. E acaba que tudo isso está conectado, né? Então, os desafios são grandes. Eu acredito que, assim, alguns que a gente poderia comentar aqui Isso, legal. é a própria percepção do indivíduo sobre o envelhecimento de uma forma, o que ele carregou, o que ele construiu de como ele vê a população idosa, como ele vê a pessoa idosa e o próprio envelhecimento. Então, do ponto de vista do indivíduo, essa percepção que ela é construída e alimentada ao longo da vida tende a influenciar a forma como ele envelhece, tende a influenciar as escolhas que ele faz no final da vida, os hábitos. Então, existe uma tendência da gente manter os hábitos, né? À medida que a gente envelhece, algumas coisas mudam, mas em geral a gente continua sendo, né, o que nós somos, né, em termos de personalidade, em termos de costumes, de manias, de hábitos. Então, não acontecem mudanças muito bruscas, né, na velhice, pelo menos não é o mais comum. Não quer dizer que não aconteça, mas não é o mais comum. A gente tende a carregar isso. Então, acho que o curso de vida é uma questão importante. E a visão que a gente tem sobre o envelhecimento, o nosso envelhecimento, carrega muito disso. Como nós convivemos com os nossos avós, como nos ensinaram a lidar e a respeitar os idosos, isso na família e na sociedade. Então, acho que isso é um fator que é bastante marcante. E, além desse, as próprias atitudes né, e comportamentos da sociedade em relação à velhice, em relação ao idoso, no sentido de oferecer oportunidades, no sentido de criar expectativas boas ou ruins em relação à pessoa idosa, aquela coisa de aposentadoria, né, de um evento que é tão marcante nessa fase, e muitas vezes a sociedade espera que o idoso se aposente de fato, né, pare, ou sei lá, vai fazer outra coisa. E muitas vezes não é isso que ele quer e não é isso que acontece. Então isso acaba gerando um desconforto, preconceitos, estereótipos que são ruins para quem envelhece. Então são barreiras sociais, barreiras pessoais relacionadas à concepção de envelhecimento. Além disso, tem todos os aspectos que estão contidos nos pilares. A renda digna, o trabalho digno, isso certamente vai influenciar, pode ser barreira, como pode ser facilitador de um processo de envelhecimento ativo, né, com qualidade de vida. A segurança, a proteção social, que para alguns casos é essencial para que a gente tenha uma velhice de uma forma digna, né, que isso seja possibilitado. E um fator importante é o envolvimento social, é o engajamento, é o convívio com pessoas, com outras pessoas, né? Manutenção de relações pessoais, de relações familiares, buscar as relações que são positivas, fortalecer os afetos positivos. Então, que é um processo que acontece na velhice, né? Existe um processo de seleção que acontece, né, em relação aos relacionamentos. A gente acaba priorizando relacionamentos mais prazerosos e evitando situações estressantes em geral, né? Então, essa alimentação, né, desse convívio é importante para que a pessoa mantenha vínculo, mantenha senso de pertencimento, autoestima, que ela tenha propósito de vida. Muitas vezes essas expectativas e metas estão associadas à rede, né? Tem a ver com a rede,
de suporte social que a gente tem. Então, são fatores que eu acredito que sejam os principais. E aí, Juliana, na sua experiência profissional, na sua experiência acadêmica, o que você percebe? Quais são as maiores dificuldades que pessoas adultas e idosas apresentam que dificultam, né, esse desenvolvimento de um envelhecimento ativo? Quais são essas dificuldades? O principal, acredito que seja esses estereótipos, essas expectativas que a gente acaba alimentando, tanto esperando que as pessoas idosas tenham determinado comportamento ou que gostem de determinadas coisas, como subestimando. Então, eu acho que existe, muitas vezes, dois polos, né? Uma polarização. Ou se subestima demais a pessoa idosa, ou superestima no sentido de que ela tem que fazer tudo, ela aposentou, então ela tem que ir no centro de convivência, ela tem que fazer hidroginástica, tem que fazer crochê, tricô, artesanato e uma série de atividades que são frequentemente oferecidas à população idosa com a intenção de incluir e que muitas vezes não atinge esse objetivo. E esses estereótipos, assim, esses conceitos que a sociedade tem, que a gente tem, né, que é geral, né, acaba que orientam essas ações. Elas aqui orientam, assim, o que vai ser feito, o que vai ser oferecido, o que vai ser pensado para a população idosa, como que a gente pode ajudar o envelhecimento, e aí tudo isso influencia o que é proposto. Eu tive uma experiência de pesquisa, foram entrevistas, né? Nós fizemos entrevistas, entrevistei vários idosos por conta de um contexto de pesquisa que foi na atenção primária, aqui em Uberaba. Então, idosos que frequentavam serviços públicos, né, de saúde. E eu perguntava para eles, eu sabia que na região, ali no bairro, sempre tem, né, grupos de idosos, grupos de convivência, alguns clubes, algumas associações que têm algumas atividades. E a gente perguntava se ele tinha conhecimento dessas atividades, se ele participava, se já participou, se parou de participar, e quais foram os motivos para interromper ou para não participar. E, assim, muitos falaram que as atividades não são interessantes. Não era o que eles queriam fazer, né? Eles queriam fazer outras coisas. Eles até queriam participar, mas, assim, não tinha a variedade de opções que eles queriam, né? Que eles se identificavam. E às vezes eram horários que eles não podiam, enfim, não tinha assim muitas opções de horários também, acaba sendo aquele formato que são parcerias com universidades, estão dentro de projetos de extensão, e aí a gente tem, né, de repente, alguns horários ali, é sempre naquele dia, enfim. Então não é algo que está estruturado, né? Não é algo que está concreto ali naquela comunidade. E também não foi pensado ouvindo os idosos, né? Isso. Foi pensado, aquela coisa da universidade chegar e colocar do jeito que ela acha que deve ser, sem ouvir a comunidade. Então, acho que essa é a principal lição que eu tiro das minhas atividades, enquanto pesquisa, enquanto extensão comunitária, que é essa necessidade, primeiro, da gente romper esses preconceitos, lidar de forma mais respeitosa. Então, não subestimar nem superestimar, né? Respeitar cada habilidade, cada conhecimento ali e construir junto essas atividades, pensar junto nessas atividades. Eu acho que esse é um grande desafio para a sociedade e para a universidade. Eu ia comentar isso quando você estava falando, porque dentro da educação, né, nós temos a visão freiriana, né, que parte da prática dialógica, que leva em consideração o contexto do indivíduo,
E o meu doutorado foi nesse sentido, e realmente faz muita diferença, ou seja, faz toda a diferença quando você, de fato, realiza as atividades considerando os interesses dos participantes, né? E aí eles se tornam mais engajados, mais participativos, por quê? Porque eles estão sendo escutados e os seus interesses estão sendo atendidos, né? Então, muito interessante, depois até quero ter acesso aos resultados dessa pesquisa. Claro. Ju, então, para finalizar, assim, deu para já entender a questão da política de envelhecimento ativo, mas, assim, só para finalizar, assim, por que então é importante que as pessoas compreendam que para o envelhecimento ativo, não adianta só pensar lá quando eu estiver idoso. Então, assim, por que é importante pensar no envelhecimento ativo ao longo de toda a vida? Sim, à medida que a gente envelhece, e todos nós estamos nesse processo, vai ficando cada vez mais difícil mudar abruptamente, né? A gente não faz mudanças bruscas assim em termos de comportamento, em termos de personalidade, de visão de vida. Então isso vem da nossa história. Nós somos resultado de tudo que nós vivemos, de todas as nossas experiências. Então, eu falo sempre assim, a gente tem que começar a pensar o quanto antes no que a gente quer viver enquanto idoso, enquanto velhice, né? Enquanto o nosso processo estiver mais avançado. Então, nunca é tarde para começar, mas quanto antes a gente começar, melhor, porque a gente se prepara, né? Então, hoje nós precisamos, é uma geração que já sabe que vai envelhecer, né? Provavelmente vai envelhecer, diferente talvez de algumas gerações passadas que não tinham essa expectativa. Hoje nós sabemos que provavelmente vamos nos aposentar e a gente precisa começar a pensar o que nós queremos lá, né? Como nós queremos estar. E aí as ações de hoje vão influenciar e vão interferir nisso. E como eu disse, a tendência é que a gente mantenha o ritmo, é que a gente mantenha esse engajamento. Então, é algo que precisa ser incentivado desde a infância, a adolescência, a vida adulta, para que possa ser mantida à medida que as pessoas vão envelhecendo. É muito bom, Juliana. Acho que deu uma boa esclarecida, né, nessa questão do envelhecimento ativo e ir além da questão da atividade física, né, e pensar que existem várias possibilidades para isso. Acho que foi bem esclarecedor para todos e entender que se precisa pensar nisso não somente o envelhecimento ativo não é só uma fase, né, é um processo. Agradeço imensamente, Juliana, a sua participação no nosso 28º episódio dos Diálogos da Gerovida. Eu que agradeço, muito obrigada a todos. E parabéns, Wanda, pelo canal, pelo projeto, parabéns. Eu que agradeço e muito bom revê-la, conversar com você mais um pouquinho. Então é isso, pessoal. Agradecemos a sua participação em mais um episódio do programa Diálogos da Gerovida. Nos vemos no próximo Diálogos da Gerovida. Até lá! Agradecemos por ter assistido o nosso programa até o final. Se você então gostou deste programa, dê um like, deixe seu comentário e compartilhe com quem você acha que se beneficiaria com este episódio. Aproveite para se inscrever no canal da Gerovida e seguir nossas redes sociais. Conheça também nossos cursos e serviços por meio do site da Gerovida. Conte sempre conosco!